Bem-vindo aos Nativos Digitais, o programa sobre média da RTP2. Hoje vamos descobrir como se medem as audiências de televisão e que influência têm os resultados na programação e na publicidade que as empresas compram. É um nome que tem surgido com frequência nos últimos meses, o Wikileaks. O que é, como funciona e os desafios colocados por este verdadeiro facilitador de fugas de informação. Vamos ainda descobrir as palavras-chave da opinião económica e saber quantas horas os portugueses passam por dia a ver televisão. A chegada dos canais privados à televisão portuguesa na década de 90 obrigou o mercado a adaptar-se a uma nova realidade. O bolo publicitário passou a ser repartido por três. Onde investir e porquê? Perguntas respondidas com os estudos de audiência. O share é, considerando todo o número de pessoas que viram televisão, e esse é o universo que estamos a falar aqui, vamos ver qual é a fatia que corresponde a cada canal. Portanto, quantas dessas pessoas estiveram num determinado canal naquele período de tempo. Rating é o que é que isso traduz em milhares de espectadores. Portanto, é a conversão em milhares de espectadores. Eu posso ter exatamente o mesmo share às 7 da manhã e às 7 da noite, e em termos de audiência, ou seja, de pessoas que estiveram a ver o meu canal, isso ser completamente diferente. Portanto, 30% de share às 7 da manhã, eu posso representar 500 mil pessoas, imagina. Às 7 da tarde pode ser 1,5 milhão. O futebol e os concursos são, por norma, os programas mais vistos na televisão portuguesa. O preço certo é uma das referências diárias da RTP. Em média consegue rondar 1 milhão de telespectadores, o correspondente àquela hora a cerca de 30% de share. Tudo o que importa é perceber onde investir. Aos canais interessa provar que são vistos, de preferência em horário nobre. Mas afinal, como se medem as audiências de televisão? O painel em Portugal tem mil lares, por 1000 lares, sendo que em termos médios podemos dizer que cada lar terá mais sensivelmente 3 pessoas. São instalados aparelhos que medem essencialmente a cada minuto ou quase a cada segundo, medem em que canal estão sintonizadas a televisão das pessoas e medem a presença de pessoas, quem está presente na sala onde está a televisão. Em cada lar, portanto, existe um audímetro e existe um telecomando. E o que é pedido às pessoas é que se identifiquem, porque cada elemento do lar tem uma tecla que corresponde a um indivíduo. As audiências devem ser vistos como a probabilidade de aquele número de pessoas indicado ter visto aquele programa naquele período de tempo. Quando o indivíduo se ausenta do compartimento em que está a ver televisão, volta a carregar na sua tecla e desliga a televisão. A Marktest recorre aos dados do Instituto Nacional de Estatística para criar uma amostra que represente de forma mais aproximada as tendências socioeconómicas do país. Todas as regiões estão representadas no painel e todas as classes sociais. Há pessoas que não fazem parte da nossa amostra, que é o caso de jornalistas, de pessoas que trabalham em estudos de mercado, que trabalham em agências de publicidade, em estações de televisão, por estarem ligadas ao ramo. Portanto, em qualquer tipo de estudos, normalmente esse tipo de indivíduos não participam nestes painéis. O compromisso com o mercado, que inclui as televisões, os anunciantes e as agências de meios, é o de substituir todos os anos 20% do painel. A permanência máxima é de 5 anos. Em troca, os elementos do painel recebem brindes, como vales de compras. Mas nem sempre é fácil encontrar voluntários. Há vários tipos de pessoas, desde aquela que ao telefone fica logo desconfiada e que não aceita, desde aquela que aceita e depois começa a pensar melhor e que se calhar tem que pagar alguma coisa, isto é um pouco estranho, como é que vocês funcionam, até aquela que sim senhora, que quer colaborar, que já ouviu falar, que não se importa. Há de tudo. Aqui chega toda a informação enviada pelo audímetro. Portanto, aqui temos uma série de modems, que são os que recebem o registro dos dados dos painelistas, e aqui temos os computadores, que são os computadores que fazem a chamada da informação que vem dos lares. Pela manhã, os canais recebem as audiências do dia anterior. O período é de reflexão e de afinação da grelha, ainda que hoje não de forma tão reativa como nos últimos anos. A derivada aqui dele se manter em grelha tem a ver com o público. Se o público não está a aderir
e ele não está naquela missão de serviço público puro e duro, não tem que se manter engralhado. Portanto, naturalmente, se o programa tiver pouca audiência, esses spots vão valer menos. Se o programa tiver maior audiência, naturalmente e quase automaticamente os spots valem mais. Tal como na Bolsa, o jogo é feito ao minuto e envolve muitos milhões de euros. Por isso, assistimos muitas vezes a mutações nas grelhas dos canais. Eu lembro, por exemplo, do Regiões, o jornal Portanto, nós sabíamos que aquela era uma informação importante e relevante, mas demorámos algum tempo a afinar a sua colocação em grelha. Uma campanha de lançamento de um produto do Grupo L'Oréal, que se mantém há 3 anos no top 3 de anunciantes em televisão, pode custar perto de 500 mil euros. Quando se faz um patrocínio não se faz por uma semana, nem por um dia. Faz-se por um período de tempo, no mínimo de 4 a 8 semanas. Mas se de facto o programa tem uma expectativa e vê-se que depois, ao avaliar versus o esperado, está muito, há uma variação muito negativa, tem que haver uma compensação. Há momentos em que quem anuncia não olha apenas para os números, mas sobretudo para que tipo de público está à frente da televisão. Dou-lhe um exemplo muito simples. As empresas, por exemplo, que fazem pizza delivery, por exemplo, que fazem entrega de pizzas, têm uma grande tendência a fazer investimentos no intervalo dos jogos de futebol, por exemplo. Ou seja, portanto, estão muito ligadas ao futebol, porque o seu produto naturalmente encaixa-se na dinâmica e na vivência e na experiência que os consumidores têm durante um jogo de futebol. A Marktest tem o monopólio do estudo de audiências em Portugal. À Comissão de Análise e Estudo de Meios cabe monitorizar a medição e os respectivos resultados. E se nos últimos anos algumas vozes se têm levantado contra o método de análise, a verdade é que é ao mercado, incluindo às televisões, que compete mudar o paradigma da análise, se for necessário. Aquilo que se estuda no estudo de audiências não permite, por exemplo, saber qual é a audiência de qualquer programa fora de casa das pessoas. A questão que se põe não tem a ver com isso, tem a ver com aquilo que o mercado está disposto a pagar e que está disposto a ter como estudo, é o estudo que obtém. O advento do digital e o apagão analógico previsto para 2012 obrigam a que algo mude no parque tecnológico da Marktest, até porque atualmente algumas boxes dos distribuidores de televisão por cabo são já incompatíveis com o sistema de audiometria existente em Portugal. O sistema em vigor envia para a sede da Marktest a indicação das horas que determinada pessoa da amostra viu televisão. Depois há um trabalho de cruzamento desses dados com as grelhas dos respectivos canais. No futuro, a ideia é simplificar o cruzamento de dados com a captação do áudio do que está a ser visto e a que horas. Depois é só fazer o cruzamento com o áudio do que cada canal emitiu durante o dia e o sistema procura correspondência entre os dois. Esta é a gravação, depois existe a própria gravação que é feita no meter na casa das pessoas e depois nós temos que fazer o matching, ou seja, vamos comparar o som que existiu no painelista com o som do canal e vamos ver a que canal é que corresponde. Este novo sistema deve entrar em funcionamento a 1 de julho do próximo ano. De fora das audiências, vão continuar as novas formas de ver televisão, quer seja na internet ou mobile. Não existe ainda um acordo ou um consenso, porque a maioria dos técnicos defende que são formas de consumo diferentes e, como tal, reduzir tudo isto a uma única medida pode ser um desvio maior do que ver as medidas separadas. O sistema ideal de audiometria seria haver um chip para cada português que vê televisão. Como tal, não é possível. O presente e o futuro da televisão em Portugal, que passa muito pelas conquistas publicitárias dos canais, vão continuar dependentes de uma amostra do país que se quer ser a mais credível em relação ao que todos somos à frente da televisão. No primeiro semestre de 2010, cada português viu, em média, 3 horas e 27 minutos de televisão. Os grupos etários que menos veem televisão são o grupo dos 15 aos 24 anos e o grupo dos 25 aos 34 anos, com uma média de cerca de 2 horas e meia por dia. Em contrapartida, quem passa mais tempo à frente da televisão é destacadamente a população mais idosa. O grupo etário acima dos 64 anos vê, em média,
cerca de 5 horas de televisão por dia. Quanto aos mais novos, o consumo de televisão é igualmente elevado. O grupo etário dos 4 aos 14 anos passa em média quase 3 horas por dia a olhar para o televisor. Imagine que, ao entrar na internet, tem acesso em poucos minutos a toda a informação secreta que nunca sonhou ver. Imagine que descobre documentos que deviam ser confidenciais e quer colocá-los depressa numa plataforma visível em todo o mundo. Este é o novo mundo aberto pela Wikileaks, um site que, desde 2006, se dedica à divulgação de documentos secretos de governos e empresas. Everything is going onto the internet. O acesso é simples, qualquer um pode entrar no site. Nos últimos meses, muito se tem falado da Wikileaks e do seu criador, o australiano Julian Assange, um antigo jornalista e programador. Um dos grandes momentos desta rede aconteceu quando, em julho deste ano, divulgou arquivos secretos do governo americano sobre a guerra no Afeganistão, o que comprometeu a estratégia seguida pela Casa Branca. Approximately 15,000 classified documents that WikiLeaks obtained in an unauthorized and inappropriate manner. O método é explicado no site da Wikileaks. Fontes anónimas em todo o mundo partilham a informação com os responsáveis do site, que depois a disponibilizam para quem quiser ver. Um sistema demasiado frágil quando confrontado com as questões básicas do jornalismo, a inexistência do cruzamento de fontes e a incapacidade da Wikileaks provar a veracidade dos documentos, já que também não sabe quem os envia. São duas questões levantadas que põem em causa esta nova ideia de liberdade. Por outro lado, interessa perceber que grande parte dos documentos publicados não conseguem ser decifrados pelo cidadão comum, pelo que o trabalho dos jornalistas tem sido fundamental também a esse nível. Julian Assange tem sido nos últimos meses alvo de todas as atenções. O seu nome está inclusive envolvido num escândalo sexual na Suécia. Mas o responsável da Wikileaks continua a garantir que o site é uma ferramenta ao serviço do cidadão global. Cada um de nós passa a ser o jornalista, obrigado a discernir entre o correto e o errado, o verdadeiro e o falso. Resta saber se o futuro do jornalismo passa por redes como esta, fontes espalhadas pelo mundo, prontas a debitar informação de todo o género, escondidas atrás do anonimato. Numa semana marcada pelas discussões à volta do Orçamento de Estado, os nativos digitais foram em busca das palavras-chave da opinião económica. Construímos esta nuvem com as palavras que compuseram 6 artigos de opinião, publicados no início desta semana nos 2 diários portugueses especializados em economia. Rapidamente percebemos que a palavra em destaque, ou seja, que mais vezes surge, é claro, orçamento. Os protagonistas mais referidos são, sem surpresa, governo e dentro dele José Sócrates. Mas as combinações Teixeira dos Santos e Ministro das Finanças transformam-no no homem do momento. Dos vocábulos próprios destes assuntos, o mais referido é receita, seguido da inevitável despesa e redução. Menos comuns são impostos ou dívida. Um espectro continua a surgir na opinião económica. Entre as 10 mais é a sigla FMI. A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa vai receber o 3º Seminário Internacional de Mídia, Jornalismo e Democracia nos dias 8 e 9 de novembro. A organização está a cargo do Centro de Investigação de Mídia e Jornalismo e o seminário está enquadrado nas comemorações oficiais do Centenário da República. O evento será marcado por sessões sobre comunicação política, média e cidadania e novas tecnologias nas campanhas políticas e conta com a presença de especialistas portugueses e estrangeiros. As inscrições estão abertas até 1 de novembro e a entrada custa entre 20 e 50 euros. De Ana Isabel Martins chega o livro A Europa e os Mídia, onde a autora analisa o papel dos meios de comunicação social no contexto da integração europeia. O objetivo é perceber de que forma os jornais tratam os assuntos europeus, que temas dominam os espaços noticiosos ou se os discursos jornalísticos influenciam as decisões dos cidadãos portugueses. Os nativos digitais voltam na próxima semana. Podem rever este e outros conteúdos em rtp.pt, faroldeideias.com ou no Facebook.